Em nosso estudo de hoje está no Evangelho de João, capítulo 3, versículo 12. Se vos tenho falado das coisas terrestres e não me credes, como crereis se vos falar das celestiais? Palavras de Jesus a Nicodemos. Emmanuel comenta na lição 136 do livro Caminho, Verdade e Vida, que tem como título Coisas Terrestres e Celestiais. No intercâmbio com o mundo espiritual, é frequente a reclamação de certos estudiosos relativamente à ausência de informações das entidades comunicantes no que se refere às particularidades alusivas às atividades em que se movimentam. Por que não se fazem mais explícitos os desencarnados quanto ao novo gênero de vida que foram chamados? Como serão suas cidades, suas casas, seus processos de relação comuns? Por que meios se organizam hierarquicamente? Terão governos nos moldes terrestres? Indagam outros relativamente às razões pelas quais os cientistas libertos do plano físico não voltam aos antigos centros de pesquisa e realizações, vulgarizando métodos de cura para as chamadas moléstias incuráveis, ou revelando invenções novas que acelerem o progresso mundial. São esses argumentos apressados da preguiça humana. Se os espíritos comunicantes têm tratado quase que somente do material existente a respeito das próprias criaturas terrenas, num curso metódico de introdução às tarefas mais altas e ainda não puderam ser integralmente ouvidos, que viria a acontecer se olvidassem compromissos graves, dando-se ao gosto de comentários prematuros? É necessário compreender ao homem que Deus concede os auxílios, entretanto cada espírito é obrigado a talhar a própria glória. A grande tarefa do mundo espiritual em seu mecanismo de relações com os homens encarnados não é de trazer conhecimentos sensacionais e extemporâneos, mas a de ensinar os homens a ler os sinais divinos que a vida terrestre contém em si mesmo, iluminando-lhes a marcha para a espiritualidade superior. Muito profundo, mais uma vez, e é muito pouco tempo para falar sobre esse tema. Mas Emmanuel vai pegar hoje um texto que está no Evangelho de João, de uma conversa que Jesus está tendo com Nicodemos, e que após falar sobre a necessidade de renascer da água e do Espírito, ele fala assim: eu estou falando de coisa da terra e você não acredita, se eu te falar das coisas celestiais, como é que não tem condições ainda? Mostrando claramente que a humanidade ela ainda não estava madura o suficiente para receber novas verdades. Essas novas verdades poderiam fazer o que fez com Paulo de Tarso, deixar cego e a pessoa simplesmente não entender muito o que está acontecendo. Mas Emmanuel vem pegar uma parte mais prática, falar assim, que hoje a gente está tendo um intercâmbio com o mundo espiritual muito maior do que em outras épocas. Em todos os lugares você vê alguém com a mediunidade. Isso já estava previsto nas escrituras que isso ia acontecer, né? Vossos filhos profetizarão, os sonhos, as línguas de fogo lá do Pentecostes, isso já estava previsto. Hoje é muito raro mesmo você encontrar pelo menos uma família que não tenha alguém que tenha uma sensibilidade maior com os espíritos. É claro que cada um vai escolher a sua religião e cada um vai dar o destino a isso, de acordo com o seu livre-arbítrio, com a sua liberdade, mas que é fato hoje que todo mundo tem. Mas as pessoas ficam perguntando, vem cá, por que os desencarnados não chegam pra gente, não falam pra gente mais sobre suas cidades, suas casas, seus processos de relações comuns, como se organiza hierarquicamente, como é que são os governos, né? E o Emmanuel está falando isso na década de 40, quando foi lançado esse livro, mas através das mãos do Chico Xavier depois viriam vários livros, como já tinham vindo nessa época aqui também, alguns falando de como era a vida do outro lado, dando uma ideia mais ou menos para a gente de como é a vida do outro lado, tanto nas regiões de sofrimento como nas regiões superiores, né? Mas são poucas as informações, e as informações elas não vêm de maneira explícita. E quando vem de maneira explícita, né, a gente quando vai falar de doutrina espírita, por exemplo, eu faço muita palestra sobre suicídio. E quando eu vou falar sobre suicídio, eu falo, gente, infelizmente eu não consigo pegar vocês pelo braço aqui. Vamos lá no Vale dos Suicidas para mostrar como é que eles sofrem. Eu não consigo fazer isso, mas peço pelo menos para levar em consideração que em todos os cantos do planeta, quando algum espírito tiver a oportunidade de se comunicar através de um médium qualquer, quando eu falo todos os cantos do planeta, pode ser na Ásia, na África, na Europa, na América do Norte, aqui no Brasil, qualquer lugar. E o espírito vai falar de suicídio, ele fala de sofrimentos muito grandes. Então, olha só, é muita gente falando, confirmando informações, pessoas sem se conhecerem. Por que a gente vai pagar para ver? Né? Mas mesmo assim, as pessoas, não, isso é devaneio, as pessoas só quando tem prova material mesmo, e até mesmo às vezes quando tem prova material também não aceita, porque vai tudo de acordo com a convicção da pessoa, né?
Mas hoje a gente tem informações sim de outros lugares, mas a gente tem que buscar de outros lugares do plano espiritual. E depois ele faz a pergunta, vem cá, e os cientistas que estiveram aqui, por que que eles não saem, não voltam aqui, dizem pra gente, traz logo coisas novas para poder impulsionar a nossa evolução? Olha, isso também não acontece de maneira ostensiva, né? Mas vamos levar em consideração que se eu sou um grande cientista e eu desencarno agora, é natural que eu vá procurar aqui na Terra quem seja também um grande cientista que vai poder assimilar minhas ideias. E assimilando as minhas ideias, vai ter um intercâmbio ali que vai facilitar, vai fazer um trabalho conjunto. Então, a pessoa que está do outro lado vai me intuindo, eu vou trabalhando aqui. Depois, quando eu desencarnar, inverte os papéis. Aí ele que vem para cá e vai um intuindo o outro. De maneira que a gente vai perceber o seguinte, para observar a nossa ciência, e a gente fica assim numa condição, né, que eles estão hoje proporcionando uma evolução tecnológica tão grande para a gente, mas ao mesmo tempo tão assim fugidia pra gente, fugidia no sentido do seguinte, se eu desencarno hoje e alguém me coloca em um mundo que não tenha nada das invenções que a gente tem aqui hoje, eu vou ficar me lembrando assim, mas lá tinha televisão, como é que faz a televisão? Não sei. Como é que faz a antena? Não sei. Qual é o material usado? Como é que fizeram o satélite, mandaram lá para cima para poder usar o telefone celular? Não sei. E a gente vai entendendo daquela visão do Charlie Chaplin, lá dos tempos modernos, lá na década de 50, né? Cada um produz uma pecinha, mas alguém tem alguma mente que vai juntar todas essas pecinhas e vai fazer o seu telefone celular, vai fazer o teu satélite, vai fazer isso, mas a gente não sabe. Então, de certa maneira, olha, as informações sobre a vida espiritual já acontecem através dos livros para quem quiser buscar. E os cientistas do plano espiritual, eles vêm sim procurar, mas não vão procurar qualquer pessoa. Eles procuram aqueles que têm afinidade, que vão assimilar os conceitos e que vão colocar na prática os seus conceitos. E a evolução tecnológica que nós tivemos nos últimos anos, ela foi absurda, absurda mesmo, se você parar para ver em relação à história da humanidade. É por isso que quando a gente pega ali o livro do Evangelho segundo o Espiritismo, né, quando diz lá no último texto do capítulo 3, entramos em um momento de mudança do nosso planeta vai estar regenerando. Aí você vê daquele período para cá o que aconteceu de evolução tecnológica e por que não aconteceu antes. Por que da vida de Cristo até o século XVIII nada tinha acontecido? Era a Idade Média que não deixava, o pessoal colocava na fogueira quem trouxesse ideia diferente, enfim. Mas do século XIX para cá, o que aconteceu? A evolução absurda da medicina, a evolução absurda da ciência, por quê? Se deu liberdade ao homem de fazer alguma coisa, né? Mas o que a gente vem trazer aqui como informação é que muita gente fica falando, eu só vou acreditar se acontecer dessa maneira. E, gente, infelizmente não tem como acontecer dessa maneira. A pessoa não vai tirar a gente, né? Eu vou dizer assim, até tira aqueles que estão de boa vontade, que já fazem por merecer. Tiram a gente aqui do corpo e levam a gente no plano espiritual para conhecer algumas coisas. Até acontece, mas acontece somente com aqueles que já estão preparados para isso, que não estão mais com nenhum preconceito com relação a isso, e faz igual Jesus fez com Paulo de Tarso. Paulo de Tarso diz que ele foi até o terceiro céu, né? Mas são os argumentos apressados da preguiça humana. Ele vem falar do seguinte, né? Vem falar de que como é que ele vai trazer informações mais profundas se até com relação às coisas mais inocentes, mais prematuras, mais principiantes ainda a gente tem problemas. O nosso problema maior hoje é amar o próximo como a si mesmo. Quando eu aprender a amar o próximo como a si mesmo, eu vou ter evoluções tecnológicas, científicas, intelectuais, medicinais de todas as naturezas, porque eu tenho que aprender a avançar essa etapa. Porque se eu não avançar essa etapa, o que acontece? Aí vão me permitir descobrir a dinamite, ou ao invés de jogar dinamite para abrir estradas, eu vou jogar em cima do outro, daqueles que eu considero inimigos. Aí eu vou pegar a internet com essa facilidade maravilhosa, as informações que a gente tem hoje, vou começar a usar só para coisas que vão para denegrir o ser humano, para poder atrapalhar o ser humano. Eu vou ficar utilizando sempre das oportunidades que Deus dá a gente para fazer um mal primeiro, abusando disso. Então, é necessário, compreenda o homem, que Deus concede auxílios. Entretanto, cada espírito é obrigado a talhar a própria glória. Está aqui na mensagem. A tarefa do mundo espiritual, em seu mecanismo de relações com os homens, não é de trazer conhecimentos sensacionais, não, mas ensinar a gente a caminhar com os nossos próprios pés
e a ler os sinais divinos que a vida tem para a gente. Que Jesus nos abençoe hoje e sempre.